Veio aí finalmente o filme Os Fantasmas Ainda Se Divertem, ou Beetlejuice, que eu gosto de chamar de Beetlejuice 2, a continuação daquele filme clássico dos anos 80, né? Saiu em 1988. Mas peraí, de 88 pra cá são 36 anos. 36 anos inteiros, quase 4 décadas entre um filme e outro. Por que demorou tanto pra sair esse segundo filme? Tem até uma explicação que a Winona Ryder disse brincando, né? Que eles estavam esperando a Jenna Ortega nascer e virar atriz pra eles conseguirem fazer essa continuação. E assim, por mais que faça brincadeira, acaba fazendo sentido por causa de umas coisas que eu vou contar aqui. Mas não é bem verdade que eles estavam lá só esperando a Jenna Ortega, porque desde 1990 eles estão tentando de várias formas fazer uma continuação pra Beetlejuice e não conseguiram até agora. Por que rolou isso? Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar sobre como foi o inferno do desenvolvimento de Beetlejuice 2. Por que esse filme ficou praticamente emperrado durante 36 anos? Essa não é uma resenha do filme novo, mas sim um vídeo de bastidores, uma coisa que eu adoro trazer aqui pra vocês. Inclusive, se você curte esses vídeos mais de bastidores, aqui no canal tem vários. Se inscreve pra não perder os próximos e eu já vou deixar uns aqui na descrição pra você ver. Mas hoje a gente vai falar sobre o desenvolvimento, ou melhor, a tentativa por muitos anos de desenvolver uma continuação pro clássico Beetlejuice. Eu tenho certeza que fez parte da infância de muitos de vocês que estão assistindo. Me conta aí se fez parte da sua. Mas essa versão que a gente vai ver em 2024 não tem nada a ver com os planos iniciais de continuação que eles tinham lá nos anos 90. Isso não é só porque não tinha a Jenna Ortega ainda pra estrelar o filme, mas também porque esse projeto mudou muito ao longo dos anos, enquanto ele tava ali parado no tal do inferno do desenvolvimento. Então, pra gente começar, antes de tudo, o que é esse tal do inferno do desenvolvimento? Se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo bem aprofundado só sobre isso, mas resumindo bastante aqui, o inferno do desenvolvimento é uma espécie de limbo do audiovisual. É aquele estado em que um projeto audiovisual fica entre ter a ideia e executar essa ideia. Tem um livro que eu vou deixar linkado aqui na descrição que se chama Tales from Development Hell, ou seja, Histórias do Inferno do Desenvolvimento. E nesse livro, o autor e produtor David Hughes define o inferno do desenvolvimento como o lugar onde os roteiros são escritos, atores são contratados e cenários são projetados, mas os filmes raramente são feitos de fato. E eu amo essa definição, porque realmente é muito difícil tirar projetos do papel em Hollywood. Tem até uma frase muito boa do Douglas Adams, que é usada para abrir esse livro do inferno do desenvolvimento. Ele diz que tentar fazer um filme em Hollywood é como tentar grelhar um bife, fazendo com que uma sucessão de pessoas entre na sala e respire nele. Ou seja, né, já dá pra entender que é um processo super lento e que depende de muita gente, e que também não é a forma mais eficiente de fazer, pelo menos de acordo com essa frase do Douglas Adams. E extrapolando isso, eu acho até que dá pra dizer que, poxa, cada pessoa vai assoprar de um jeito diferente esse bife, né? Vai ter gente que vai ter o bafo mais quente, vai ter gente que vai ter o bafo mais gelado. Então, talvez o que uma pessoa acabou cozinhando um pouquinho o bife, a outra foi lá e deu uma resfriada e o processo ficou mais lento. Ou cada uma prefere assoprar uma parte específica do bife e aí ele vai ficando mais cozido em uma parte do que na outra. Isso sou eu falando em cima da frase do Douglas Adams, tá? Mas você pode colocar a sua interpretação aqui nos comentários. E, gente, eu acho que o Douglas Adams era uma das melhores pessoas para definir o inferno do desenvolvimento, porque ele passou praticamente 2 décadas no meio ali do inferno do desenvolvimento, tentando fazer com que acontecesse em Hollywood o filme do Guia do Mochileiro das Galáxias. E esse filme chegou a sair sim, só que só em 2005, 4 anos depois da morte do Douglas Adams. Ou seja, o projeto demorou tanto que nem o próprio Douglas Adams pôde assistir ao filme. Uma ideia de projeto entra no inferno do desenvolvimento quando ela fica parada em alguma das etapas. E ela fica nisso por vários anos. Às vezes ela até anda de uma etapa para outra e aí fica mais um tempão parada. E também fica meio que passando de mão em mão, então às vezes vai trocar diretor toda hora, vai trocar elenco, às vezes vai trocar a produtora que tá associada, os roteiristas, que foi basicamente o que aconteceu com a continuação de Beetlejuice. Esse pelo menos conseguiu sair do inferno do desenvolvimento, né? Mas tem vários exemplos de filmes que ficaram um tempão assim, aquela coisa nadou e morreu na praia, porque não saíram de jeito nenhum. Um exemplo de filme que tá há bastante tempo no inferno do desenvolvimento é a tal da adaptação live action de Akira. Sim, caso você não saiba, existem planos há muito tempo em Hollywood de fazer uma versão live action, né, atores em carne e osso, desse clássico da animação japonesa que é Akira, do Katsuhiro Otomo. Só que esse, por enquanto, não tem muita perspectiva de sair. Até que a galera se animou um pouco, porque tinha saído notícia de que o Taika Waititi iria dirigir, depois de um tempão que tava meio parado o projeto, mas aí ele foi dirigir ali Thor, Amor e Trovão e foi pausado o projeto de Akira. E agora dizem que vai rolar, mas
eu só acredito vendo. Outro projeto que eu queria trazer aqui rapidinho é a tentativa do Guillermo del Toro de fazer At the Mountains of Madness, né, nas Montanhas da Loucura, que é aquela história do HP Lovecraft. É meio que o sonho da carreira do Guillermo del Toro fazer isso. E, gente, faz muito tempo que ele tá tentando fazer esse filme. Oficialmente, assim, desde 2006, o que já faria 18 anos. Mas ele tem uns esboços ali, arte conceitual, desde 93. Passam-se alguns anos, parece que vai sair, ele vendeu o projeto pra Netflix. E aí, lá pra 2020, 2021, ele falou que sim, ainda quer fazer o filme, mas que ele teria que reescrever o roteiro. E assim, reescrever roteiro é uma coisa normal em Hollywood. Muitas vezes a versão de um roteiro que é gravada, ela é mexida diversas vezes ao longo do processo, muitas vezes troca de roteirista, ok, isso acontece. Mas uma coisa que a gente vê frequentemente em filmes no inferno do desenvolvimento é que eles precisam constantemente mudar o roteiro ou mudar até o roteirista para que se encaixe em um novo formato, em um novo estilo, que o Guillermo del Toro falou que a primeira versão ele tinha feito para ser uma coisa mais de apelo mais geral, uma coisa mais blockbuster, e que agora ele sente que ele consegue ir para uma direção mais estranha, ou seja, iria para uma coisa mais autoral dele. Vamos torcer para que ele consiga, mas por enquanto não sabemos se esse filme vai acontecer. Se vocês quiserem, eu posso fazer vídeo detalhando a linha do tempo de cada um desses filmes, como eu vou fazer com Beetlejuice 2 agora. Mas eu queria trazer brevemente só mais 2 casos aqui. Um deles é um caso brasileiro, que é o Chateau, o Rei do Brasil, que é um dos casos mais famosos de inferno do desenvolvimento nacionais. Esse filme saiu, ele finalmente foi lançado em 2015. Só que ele começou a ser produzido em 1995. Foram 2 décadas no inferno do desenvolvimento. E, gente, essa história é cabeludíssima. Tem tanta coisa que aconteceu, tanta reviravolta. Teve parceria com Francis Ford Coppola, teve a Ancine processando o diretor, o Guilherme Fontes, teve um monte de coisa, sério, essa história é fascinante e eu quero muito contá-la com detalhes pra vocês um dia. Mas, basicamente, o filme saiu, finalmente. Ele até que foi bem recebido no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, lá em 2016. Ele ganhou 5 das 12 categorias a que ele foi indicado. Não foi o maior vencedor daquele ano, o maior foi o Que Horas Ela Volta, mas ele foi bem recebido sim. E assim, como eu não sei quando e se eu vou conseguir fazer esse vídeo sobre o Chateau, se vocês quiserem ler um resumão muito interessante dessa treta toda, tem a resenha que a Isabela Boscov fez na época do lançamento lá no site dela. Eu vou deixar aqui na descrição. Eu recomendo muito a leitura, sério. Mas pro final desse vídeo eu vou citar um outro caso que eu já falei aqui no canal de Inferno do Desenvolvimento, mas só pra encerrar esse bloco aqui e entrar em Beetlejuice, queria só mencionar aqui O Corvo, que também é um filme lançado nesse ano, é um exemplo de filme que passou pelo Inferno do Desenvolvimento e foi lançado nas telas. Nesse caso, ele até que não passou tanto tempo assim, ele começou ali a entrar no Inferno do Desenvolvimento em 2008. Ok, faz bastante tempo, são 16 anos. Ele é um reboot do filme de 1994, e assim, esse filme de 94 teve várias continuações, tá? Mas aí, quando eles quiseram fazer esse reboot, deu meio que tudo errado, e teve disputa de direitos, passou na mão de uns 5 diretores, foi a maior confusão, mas saiu o filme. Queria saber se vocês assistiram, o que vocês acharam. Mas esses exemplos aqui foram pra vocês perceberem que não foi só Beetlejuice que passou por um processo desses. Talvez ele se destaque por ser realmente um período muito longo, 36 anos aí pra conseguir fazer acontecer, mas o Inferno do Desenvolvimento é uma coisa bem comum em Hollywood. E o que chega na gente como público, eu acho que é uma quantidade ínfima em relação à quantidade real de projetos que acabam nesse limbo, porque tem muita coisa que nem vem a público, né? Esses são o que a gente fica sabendo, e mesmo assim tem muita coisa. É difícil tirar algo do papel em Hollywood. E pra comprovar isso, vamos fazer esse estudo de caso, vamos olhar a linha do tempo pra lançar o segundo Beetlejuice. Vamos começar ali nos anos 80. Um ano depois que saiu Os Fantasmas Se Divertem, o Tim Burton e o Michael Keaton estavam super em alta, porque eles lançaram o filme do Batman, o tal do Batman do Tim Burton, que foi um baita sucesso de bilheteria na época, né? Assim como Beetlejuice, Batman tinha sido distribuído pela Warner, então a Warner estava bem interessada nessa parceria Burton-Keaton. Então eles começaram a pensar em lançar uma continuação de Beetlejuice ali nos anos 90. Tem uma entrevista que o Tim Burton deu em 1990 que ele fala que eles já tiveram várias ideias, e ele até fala o título de algumas dessas ideias. E normalmente esses títulos são Beetlejuice faz alguma coisa. Então, Beetlejuice vai pro espaço sideral, Beetlejuice ou Besouro Suco, né? E a mansão mal assombrada. E por aí vai. Mas a ideia mais promissora nessa época foi um projeto chamado Beetlejuice Goes Hawaiian. Ou seja, né? Besouro Suco vira havaiano, ou Besouro Suco a moda havaiana, que tinha um roteiro escrito pelo Jonathan James, que inclusive eu vou deixar linkado aqui na descrição porque ele tá disponível na internet. Nessa história, o Beetlejuice encontra um grupo de homens havaianos ali no mundo dos mortos,
e eles pedem ajuda para expulsar um bando de empresários que querem construir um resort na ilha deles. E um desses empresários é o Charles Dietz, né, o pai da Lydia, da Winona Ryder no filme, que tá com a família lá. Então seria uma forma aí de reencontrar a personagem da Winona Ryder com Beetlejuice. Aí, de acordo com esse site Wicked Horror, esse roteiro foi reescrito em 1991 pelo Daniel Waters, roteirista de Atração Mortal. Essa não foi a primeira vez que tentaram refazer esse roteiro, mas antes eu preciso falar um pouco de Batman. Lembra que eu falei que Batman tinha feito um baita sucesso e a Warner tava super afim de continuar essa parceria do Tim Burton com Michael Keaton? Pois é, eles estavam mais afim de uma continuação de Batman do que de uma continuação de Os Fantasmas se Divertem. Então o foco deles foi pra desenvolver essa continuação do Batman. Aí o Tim Burton chegou, pegou o Daniel Waters, que tava lá escrevendo a continuação de Beetlejuice, e colocou ele pra trabalhar no roteiro de Batman O Retorno, que saiu em 92. Com isso, o roteiro do Beetlejuice 2, do Beetlejuice no Havaí, foi pra Pamela Norris, que era roteirista do Saturday Night Live. Isso rolou lá em 93, mas aí 3 anos depois, em 1996, chamaram o Kevin Smith pra ajudar nesse roteiro. Mas ele recusou porque tava muito ocupado fazendo o roteiro de Superman Lives, que era um filme de super-homem que também nunca saiu do papel. E aí, gente, já tinham se passado 8 anos do lançamento do primeiro filme, do primeiro Beetlejuice. E o interesse da Warner em fazer essa continuação foi diminuindo. Não ajuda muito o fato que nesse mesmo ano de 96 tinha saído Marte Ataca, que era um filme do Tim Burton, roteirizado por quem? Pelo Jonathan James, que tinha sido o roteirista original dessa ideia do Beetlejuice no Havaí. E esse filme não fez ali muito sucesso, então será que uma parceria nova do Tim Burton com o Jonathan James daria certo? Será? E assim, gente, o próprio Jonathan James estava desanimado com esse projeto já. Porque assim, lá em 1997, tanto a Winona Ryder quanto o Michael Keaton disseram que eles super topariam fazer esse filme novo se o Tim Burton dirigisse. Ele falou assim: você realmente não conseguiria fazer isso agora de todo jeito. Winona está velha demais para o papel e a única maneira de conseguirem seria reformulando totalmente o elenco. Ou seja, desprezou a pobre da Winona Ryder. Mas realmente já tinham se passado muitos anos. E assim, gente, por mais que as palavras do Jonathan James tenham sido bem duras, né, bem diretas, ele foi profeta. Esse filme realmente nunca aconteceu. Depois disso, a gente ficou praticamente uma década sem grandes notícias desse projeto. E aí lá em 2011 anunciaram que ia ter um novo filme de Beetlejuice, mas eles não mencionaram Beetlejuice Goes Hawaiian. Seria um outro projeto feito do zero. Lembra que eu falei que no inferno do desenvolvimento isso é extremamente comum? Os projetos mudam de mãos e aí a nova pessoa responsável decide, talvez seja bacana fazer uma outra coisa com isso. E aí joga tudo fora e começa do zero. Esse novo filme de Beetlejuice tinha sido anunciado ali em 2011 como um dos projetos de uma parceria de 2 anos que ia rolar entre a Warner Bros. E a Cat Smith Productions, que era a junção ali dos produtores David Katzenberg com o roteirista Seth Graham Smith. Esse último que tinha participado já do roteiro de Sombras da Noite, filme do Tim Burton. Então, quem sabe eles não podiam trabalhar de novo nesse novo filme de Beetlejuice. 2 anos depois, ali em 2013, tava esse papo de que, ok, pode ser que vá acontecer, né? O Michael Keaton deu entrevista falando que tinha recebido a luz verde, que é quando o estúdio dá o ok, né? Ou seja, vai liberar a grana, vai acontecer, e aí os produtores têm a liberdade de finalmente começar a pré-produção pra valer. E a própria Winona Ryder chegou a falar sobre esse projeto na época. Ela disse que não queria confirmar nada, mas que parecia que ia acontecer. Isso é bem interessante, porque mais recentemente ela falou que ao longo de vários anos ela tinha meio que reuniões secretas com o Tim Burton, que nem os agentes dela sabiam que ela estava se reunindo ali pra falar de uma continuação de Os Fantasmas se Divertem. E é interessante porque nesse momento a Winona Ryder estava vivendo meio que um comeback, né, um retorno da carreira dela, depois de um hiato que ela teve ali no começo dos anos 2000, em que ela passou por vários problemas pessoais, teve escândalo e tudo, vocês devem se lembrar. Mas ali na primeira metade dos anos 2000, a Winona Ryder deu meio que uma pausa na carreira. Ela continuou trabalhando, mas ela saiu do estrelato um pouco, e a partir da metade dos anos 2000 que ela começou a pegar mais papéis de destaque. Em 2010, por exemplo, ela estava em Cisne Negro, e até em 2012 ela tinha trabalhado de novo com o Tim Burton em Frankenweenie. Então fazia sentido ela estar ali nesse momento próxima dele e falar a respeito de uma possível continuação. Só que se lá nos anos 90 o Jonathan James já tinha falado, nossa, nem tem como fazer uma continuação, a Winona já tá mais velha, não tem como encaixar essa trama, o que os fãs tinham a dizer lá em 2013 sobre um possível Beetlejuice 2? Ficou aquele discurso, né, de será que precisa mesmo de uma continuação? Será que não vai estragar o filme original? E a Winona Ryder deu uma tranquilizada na galera nessa época, porque ela garantiu que não iria ser um remake, que já tinham se passado 27 anos desde que o primeiro filme saiu e que ela queria muito saber o que a Lydia, a personagem dela, estaria fazendo 27 anos depois. E ela falou também que ela não passaria nem perto de uma continuação se não tivesse o Tim Burton e o Michael Keaton.
E esse filme foi praticamente confirmado ali em 2015. Lá na Entertainment Weekly teve uma conversa com o Seth Grahame-Smith, que era o roteirista do filme, e ele disse que o roteiro estava pronto, que o Michael Keaton e a Winona Ryder estariam no elenco e que o Tim Burton também estava no projeto, e eles queriam começar a filmar ali no fim de 2015. Nessa época, o Tim Burton estava envolvido com aquele filme O Lar das Crianças Peculiares, então teria que filmar depois, mas eles estavam com essa ideia de filmar no fim daquele ano. O spoiler é que eles não começaram a gravar em 2015, e na verdade eles nem gravaram esse projeto, porque 2 anos depois falaram que o roteiro estava sendo reescrito, dessa vez pelo Mike Vukadinovich, e que eles estavam pensando agora em lançar o filme lá em 2018, porque aí eles iam aproveitar o aniversário de 30 anos do original, sabe como é? Sabe aquela coisa de você fingir que foi de propósito ter demorado tanto só pra coincidir com uma data comemorativa? Meio que nem eu fiz ali no último vídeo da autópsia Game of Thrones, que demorou tanto pra sair que aí coincidiu com uma outra data. Pois é, só que nesse caso eles demoraram anos e anos pra fazer o negócio e prometeram que sairia lá em 2018. Só que 2018 veio e foi embora e o filme não saiu. O Michael Keaton e o Tim Burton continuaram trabalhando juntos, né? Tanto que em 2019 saiu aquele remake de Dumbo. E nas entrevistas de divulgação desse filme perguntaram sobre a continuação de Beetlejuice e Michael Keaton disse que duvidava que ia sair. E realmente não ia mais sair. A Warner anunciou oficialmente que o projeto estava engavetado. Isso saiu numa reportagem do USA Today e nela eles entrevistaram também o Larry Wilson, que é o roteirista do primeiro filme. E ele falou que o Tim Burton e o Michael Keaton não iam pensar numa continuação se não capturasse o espírito do original, e que isso não era uma coisa fácil. Só que, né, eles estavam pensando numa continuação durante vários desses anos, né? Mas não é bem o que o Larry Wilson gostava, porque ele até mandou um shade pra aquele filme Beetlejuice Goes Hawaiian, o filme do Havaí. Ele falou assim: "E sobre Beetlejuice Goes Hawaiian, cabeças mais sábias prevaleceram, graças a Deus, a um nível de integridade aqui." Ou seja, o Larry Wilson não aprovava de jeito nenhum aquela ideia inicial de continuação, né? Ai, que ideia é essa de Havaí, que não sei o quê. E realmente não parece a melhor premissa do mundo, né? Queria saber o que vocês acham. Comentem aqui se vocês assistiriam a esse filme do Beetlejuice no Havaí. Aproveitar pra falar aqui que existia o desenho animado do Beetlejuice, né? Inclusive eu via quando era criança, não lembro quase nada, mas basicamente o meu primeiro contato com o personagem foi por esse desenho. Não lembro se eu gostava ou não, eu acho que eu não gostava muito não, mas existia, eu sei que existia. Mas voltando aqui pro projeto do filme, tinham engavetado o último projeto em 2019, e aí 3 anos depois, em 2022, veio a notícia de que sim, teria uma continuação de Beetlejuice, finalmente. Dessa vez o filme seria feito com outra produtora. Lembra como eu falo que as coisas vão passando de mão em mão em Hollywood? Agora o projeto seria da Warner Bros. Em parceria com a Plan B, que é a produtora do Brad Pitt. Mas a gente ainda não sabia muitos detalhes, por exemplo, nem se o Tim Burton ia participar ou não. Ele não confirmava nem negava se ele ia dirigir a continuação. O máximo que ele disse é que ele estava desenvolvendo algumas ideias, mas que ainda era muito cedo. Muito cedo, meu filho, o filme é de 88. Já teve muito tempo pra pensar em todas as ideias. Mas aí, gente, em 2023 o negócio finalmente desencantou e foi tudo confirmado. Esse filme que tá chegando pra gente, dos Fantasmas Ainda Se Divertem, é o mesmo que começou a ser produzido pra valer e que foi anunciado aí com toda a pompa e circunstância em 2023. Podemos comemorar que acabou o inferno do desenvolvimento. Êêê, pronto! Mas o que aconteceu entre 2022 e 2023 pra finalmente esse projeto desencantar? Então, eu tinha falado que rolou aquela brincadeira da Winona Ryder de que eles estavam apenas esperando a Jenna Ortega nascer e se tornar atriz pra conseguir fazer uma continuação. E sim, isso foi uma brincadeira e obviamente que eles não estavam esperando uma pessoa nascer lá no futuro, eles não tinham como saber isso, mas meio que parece que foi o que aconteceu. Porque todo esse filme começa a tomar forma de verdade pro público lá em março de 2023, quando eles anunciam que a Jenna Ortega estava negociando pra entrar nessa continuação. E essa notícia veio depois que o Tim Burton e a Jenna Ortega trabalharam juntos em Wandinha, a série da Netflix, que tinha saído em 2022. Tem até uma entrevista do Tim Burton nesse ano em que ele fala que meio que ele finalmente encontrou o que faltava pra fazer uma continuação. Que ele sentia que o que faltava em todos esses anos era encontrar um gancho emocional, e ele conseguiu encontrar isso nessa coisa de 3 gerações de mulheres. Porque o filme vai ter 3 gerações ali da família Dietz, né? Tem a Delia, que tava no primeiro filme já, a Catherine O'Hara. Aí tem a Lydia, a personagem da Winona Ryder, crescida. E agora vai ter a Astrid, que é a personagem da Jenna Ortega. Ele falou que ele se identificava muito com a personagem da Lydia, mas que aí, depois de todos esses anos, ele percebeu essa coisa da jornada, né? Ele fala, você faz sua própria jornada, indo de adolescente legal pra adulto chato. Isso tornou tudo emocionante, deu
uma base. Então foi isso que realmente me fez gostar. Ou seja, eu imagino que agora, em vez de se identificar com a Lydia super jovem, ele se identifica com a Lydia mais adulta, que passou por essa coisa de, poxa, eu era super da hora, super diferentona, e agora minha filha me acha cringe, sabe? Uma coisa meio assim. Que eu acho que pode ser um pouco a dinâmica que vai rolar ali das 3 gerações se conversando. Só que pra isso acontecer, eu acredito que realmente o Tim Burton teve que trabalhar com a Jenna Ortega em Wandinha, que também tem essa questão do conflito geracional na família Addams, e aí talvez trazer um pouco do que já foi feito em Wandinha pro mundo de Beetlejuice. Parece que realmente a Jenna Ortega era a peça que faltava pra fazer as engrenagens desse filme girarem. E de fato, depois que saiu a notícia da negociação com ela, começaram a vir várias confirmações sobre esse filme. Por exemplo, que o Danny Elfman, compositor do filme original, iria participar também desse projeto. Então, a partir daí, o filme saiu oficialmente do inferno do desenvolvimento e veio pras telas todo pimpão, né? Não, na verdade não, porque tem mais um capítulo nessa história. Porque eles tinham planejado ali começar a gravar no primeiro semestre de 2023, ali no finalzinho do primeiro semestre, e até aí meio que tudo bem, só que o que aconteceu em 2023 foram as greves em Hollywood, inclusive a greve do Sindicato dos Atores, que começou ali em julho. Eu tenho um vídeo sobre a greve explicando o porquê que tava em greve, o que aconteceu, vou deixar linkado aqui na descrição, mas o fato é que naquele período os atores não podiam trabalhar. E o Tim Burton disse em entrevista que faltavam só 2 dias de gravação quando a greve começou. Ou seja, e agora, né? Quando que ia acabar a greve? Quando que eles iam conseguir voltar a gravar? Será que esse filme ia cair no limbo de novo? Mas a gente sabe que rolou um acordo, a greve dos atores acabou, então ali no fim de novembro o Tim Burton anunciou o fim das gravações de Beetlejuice, ou Os Fantasmas Ainda Se Divertem. E felizmente parece que a pós-produção rolou sem problemas e o filme conseguiu chegar até as telas. Se ele tá bom ou não, não sabemos, porque eu ainda não consegui assistir. Esse é um vídeo sobre bastidores mesmo, e eu queria saber o que vocês acharam, caso vocês tenham vindo aí do futuro, ou já tenham assistido em pré-estreia, me contem aí o que vocês acharam. Mas, gente, que jornada absurda, né? Esse filme levou quase 40 anos pra chegar, 36 anos entre um filme e o outro. E como vocês viram nessa linha do tempo, não foi por falta de tentativa. Esse é realmente um baita exemplo do tal do inferno do desenvolvimento, né? E como eu falei mais no começo do vídeo, existem vários outros exemplos de filmes que ficaram nesse limbo por um tempão, alguns até que nunca saíram. Se vocês quiserem, eu posso contar mais dessas histórias, porque tem uma mais louca do que a outra, mas tem uma que eu já contei aqui e eu quero recomendar pra vocês, que é sobre The Thief and the Cobbler, que é basicamente um dos projetos mais ambiciosos que já tentaram fazer na história da animação. E o negócio desandou de um jeito, pessoal. Eu conto essa história de bastidores num vídeo que eu publiquei faz um tempo aqui no canal, vou deixar aqui na descrição. Recomendo que vocês vejam depois desse. E se você assistiu até o final, comenta aí 3 vezes o nome do seu bioexorcista favorito. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!